Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e que eu sinto que toca a todas as mães, baby wearing e vínculo, porque baby wearing não é só baby wearing, não é? Aquilo que nós adotamos na vida prática não diz respeito só à vida prática, também tem influência na nossa saúde emocional, e é sobre isso que vamos falar hoje com a melhor pessoa que eu trouxe para aprofundarmos este tema. Tenho comigo Filipa Cachapa. Muito obrigada, Filipa, por estares aqui. Agora sim acertei no teu nome, que me enganei há pouco. Obrigada também por toda a tua disponibilidade em estares aqui. Obrigada aí pelo convite, é um gosto enorme estar aqui à conversa contigo e com a tua comunidade bonita neste tema que me diz tanto. É mesmo muito bom estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. Que bom, Filipa. Então, só contextualizando um bocadinho, a Filipa é mãe também, trabalha aqui muito na área da maternidade e no baby wearing, é consultora de baby wearing, portanto, quem precisar de apoio aqui também com esta questão de carregar os bebés, a Filipa está aqui também para vos apoiar e a Filipa penso que tens uma rubrica muito interessante que é o Pano para Mangas, histórias de baby wearing, então quem quiser aprofundar também aqui estas histórias que dão pano para mangas, porque vamos muito além daquilo que é baby wearing, não é? Vamos muito além daquilo que é, como eu dizia, esta forma prática de carregar os nossos bebés, mas isso tem algo por trás, não é? A Filipa é socióloga, doutorada, especialista aqui na área da família, para além de todo este acompanhamento no baby wearing, portanto esta compreensão também daquilo que é a família e da sociologia também. E a maternidade mudou a sua vida. A Filipa conta-nos que passou por uma depressão pós-parto que a despertou para a importância da rede de apoio, não é? Principalmente neste apoio à mulher que está a viver nesta transição. E eu gosto muito quando tu dizes isto, Filipa, e despertaste para aquilo que as mulheres têm naturalmente dentro de si, que é o amor, o colo que têm para dar aos seus filhos. E se há coisa que nós podemos celebrar na nossa maternidade, que é gratuita, que temos em abundância, é realmente o nosso corpo, o nosso colo, o nosso amor, o calor humano, não é? E vamos falar também sobre isso, como é que nós podemos tirar partido disto que é inato em nós, inerente, mamífero, libertando estas questões também de o colo estraga, mima mais, habitua mal, não é? Vamos libertar tudo isso para responder também à necessidade fisiológica dos nossos bebés deste toque, não é? Eu costumo trazer também muito isto de o bebê precisa de ser tocado como uma necessidade básica, não é? Assim como precisa de ser alimentado. O toque é o nosso alimento primordial, não é? O nosso primeiro alimento é o toque, é aquele, não é? Assim que nós nascemos, nós vamos fazer pele a pele com a mãe ainda antes de mamar, não é? O toque é aquilo que nos desperta para a vida. Então, Filipa, muito obrigada por todo o teu trabalho, obrigada por estares aqui. Vamos então avançar neste tema. Conta-nos um bocadinho de qual é que é a tua perspectiva disto, de baby wearing não ser só baby wearing. Então é o quê, Filipa? Margarida, muito obrigada por esta apresentação tão completa, tão rica e tão em profundidade, porque de facto representa tudo aquilo que eu acredito, que defendo, e foi exatamente assim que eu comecei o meu percurso pela maternidade, a apoiar a família e a apoiar mulheres. Eu sou socióloga, como estavas a dizer, trabalho na área da parentalidade como investigadora na universidade já há muitos anos, então já trabalhava com famílias antes de ser mãe. Não diretamente a apoiá-las, mas a estudá-las. Quando fui mãe, de facto, com a Laura, a minha primeira filha, que tem 6 anos, vai fazer 6 anos em breve, na verdade. Vamos sempre adiantando um bocadinho o tempo, não é? Mas são estes 6 anos que eu comecei a apoiar famílias diretamente. E foi através do baby wearing que eu percebi que isto de ser mãe pode ser muito mais simples do que estava a ser para mim.
Não tem de ser igual para todas as mulheres, mas a minha experiência passou por aí. E é por isso esta minha ligação ao Baby Earring começou até antes de eu fazer a minha formação. Foi um momento e uma oportunidade que surgiu na minha vida por acaso, não foi nada que eu tivesse planeado muito. Claro que queria fazer sim Baby Earring com a minha filha, já desde a gravidez que andava a investigar muito, a estudar muito, porque sou também assim, não é? A minha perspectiva de investigadora, depois também a transporto para a minha vida e gosto de perceber, de conhecer a fundo, de estudar tudo o que está a acontecer na minha vida como experiência. E com a Laura foi assim, portanto, foi uma bebê que precisava muito de colo, muito mesmo, algo que eu já sabia, mas foi com uma intensidade que eu não estava à espera, nem estava preparada. Tivemos algum desafio inicial com a amamentação, com a nossa conexão, uma com a outra, e o Baby Earring foi aquilo que posso dizer que me veio salvar, não que o Baby Earring tenha de salvar toda a gente, nem tenha esta missão como ferramenta, mas foi a ferramenta que eu encontrei para aprender a conectar-me com a minha filha e a estar disponível para ela. Eu passei sempre uma depressão pós-parto e o Baby Earring foi aqui um elo que me permitiu dar resposta às necessidades da minha filha, que estavam lá, e que eu não estava a conseguir diretamente dar-lhe essa resposta. Então foi essa ferramenta que me uniu a ela. Não para dar conta das necessidades do dia-a-dia só por si, ou seja, como tu estavas a dizer, e aqui vai de encontro à minha perspectiva, à minha forma de trabalhar, àquilo que eu acredito que deve ser a perspectiva sobre o Baby Earring. Portanto, não só como uma ferramenta prática. Muitas vezes as famílias acabam por procurar o Baby Earring para quê? Para ter as mãos livres, para poderem fazer outras coisas. E claro que sim, não vamos dizer que não, não é? Claro que sim, é uma ferramenta muito útil para conseguirmos dar resposta a todas essas exigências numa sociedade em que vivemos, que é tão acelerada, tão exigente com as famílias, com as mães, com as mulheres. Mas não é só isso. Não é só a ferramenta, não é só a técnica, não é só libertarmos as mãos com o bebê. Portanto, o bebê fica livre, nós ficamos livres do bebê com os nossos braços para os ocupar com outras coisas. Não é isso que eu defendo. Defendo o Baby Earring como uma extensão do amor, do colo e algo que vai alimentar esta relação, que é uma extensão da relação que já estamos a criar com o bebê, com as bebês, desde a barriga. E como tu falavas do toque, o Baby Earring vai também dar esta resposta ao bebê, que é uma necessidade, a necessidade do toque, que é humano, da nossa espécie, é muito disto de ser mamífero, não é? Nascemos e crescemos dentro do corpo das nossas mães. Os bebés estão constantemente a ser tocados, a sentir toque, envolvidos pelo útero, abraçados pela mãe, ainda antes de nascer. Sem O Baby dúvida. Earring vai trazer esta extensão, que é uma memória sensorial do bebê, que lá está, e todo este toque vai transmitir ao próprio bebê, à própria bebê, esta sensação que é já muito conhecida para ele, o toque, o estar envolvido. Então vai transmitir segurança, além de estar em contacto direto com a sua mãe, com o cheiro, com o som do batimento cardíaco, que ele já conhece tão bem, todos os sons, mas cá fora não nos lembramos, cá fora quando estamos já neste mundo exterior, não temos esta recordação, não é possível termos esta recordação. O bebê, quando está no interior do corpo da mãe, está muito familiarizado com todo este ruído que existe dentro do corpo. Então, estar muito próximo do corpo da mãe pode ser uma extensão do ambiente que ele já conhece, que ela já conhece. Sem dúvida. Então, não é criar novos hábitos, é mesmo aqui uma extensão daquilo que é o natural, não é? Daquilo que é que ele já conhece desde a origem. Precisamente. Quando falamos em habituar mal os bebês ao colo, ou criarmos uma dependência excessiva do colo da mãe, do colo do pai, do contacto físico, não é possível criar esse mau hábito, porque o hábito já lá está. E não pode ser um hábito mau se é algo que faz parte do nosso desenvolvimento, da nossa criação. Se quisermos aqui colocar do ponto de vista do que é o bom e o mau, o certo e o errado, a sociologia nem tem esta abordagem, né? Está aqui muito no meio, com muito julgamento, com muitas crenças que são sociais e culturais, portanto, mas bem, simplificando aqui ao máximo a conversa, quisermos pensar se o colo
pode ser bom ou mau? Claro que tem de ser uma coisa boa, porque já lá está até antes de nascermos fisicamente. Uhum. Não é? Já nos acompanha este toque, este contacto, este embalo. O bebê está a ser embalado quando está dentro da barriga da mãe, não é? Uhum, sem dúvida. E eu sinto muito agora na minha segunda filha, em que eu me libertei completamente dessa expectativa de vou conseguir pousá-la ou vou, não é? Eu libertei-me completamente dessa expectativa porque, não é, já tinha passado pela primeira experiência e que percebi que realmente o bebê precisa muito desse contacto. Uhum. E agora eu sinto com a minha segunda filha que realmente eu e o meu marido até costumamos partilhar muito isso, de olha, ela está cheia de colo, então ela consegue ficar agora ali um bocadinho a espreguiçar-se ou até a Isso. dormir um bocadinho sozinha à noite, e nós conseguimos sair um bocadinho do quarto, porque realmente ela passou o dia nesse contacto, passou o dia, então eu sinto que nós partilhamos isso dessa forma, ela agora consegue ficar um bocadinho que ela está cheia de colo, não é? E depois, à medida que vai passando o tempo, vai voltando a precisar que Uhum. achemos as medidas novamente, não é? E aqui também eu acho que é importante desmistificarmos aquela questão que me está a surgir agora com a nossa conversa dos bebés que têm uma alta necessidade ou bebés que tem um termo específico para isso, não é? High needed, aqueles bebés que precisam Sim, realmente de sim, sim. que têm uma necessidade acima da média de alguma Uhum. coisa, não é? Desta presença, da presença do adulto, mas realmente é assim, ou é a nossa visão, a nossa expectativa de que a criança nasce sem precisar disso, ou que isso não é uma necessidade básica como um alimento, não é? É muito interessante a perspectiva que estás a trazer e essa partilha também do segundo filho, da segunda filha, porque quando nós deixamos cair as expectativas que são culturais, que são da sociedade, nós estamos mais despertas e mais despertos para olhar para dentro, para ouvir aquilo que é natural em nós e que lá está. Como dizias há pouco na minha apresentação, eu acredito genuinamente, isso podemos chamar de um instinto, podemos chamar de o que quisermos, mas está dentro de nós uma relação natural com os nossos filhos que acaba por ser contaminada e não há outra forma, porque nós somos seres sociais, vivemos na sociedade, vivemos numa cultura e não devemos também carregar culpa em relação a isso. Uhum, Faz parte da nossa essência também como seres sociais e culturais. É impossível nós tirarmos a cultura de nós. uhum, Então, toda a bagagem cultural e social que nós carregamos connosco vai-nos plantando, ou semeando algumas crenças de que há algumas coisas que não devemos fazer com os nossos bebés, e que vem da forma como nós fomos criados, como as nossas mães, os nossos pais foram criados e educados. Então, quando temos um bebê, pela primeira vez, sobretudo, carregamos tudo isso connosco. E, geralmente, há esta briga de, bem, vou pousar o bebê, porque é suposto o bebê ser independente. E mesmo que esta crença não esteja muito marcada conscientemente em nós, a sociedade transmite-nos isto, de que os bebês devem ser mais independentes. Não é possível, os bebês são dependentes, e é normal e natural, saudável que sejam dependentes. Estavas a uhum. falar dessa descer a medida de colo, muito bonita essa perspectiva, porque é exatamente isso. Existe até um estudo que mostra que bebês que são mais carregados até às 6 semanas, é um estudo específico até este período, são bebês que, em geral, choram menos 43% do que os bebês que não são carregados, em geral, portanto, durante o dia e durante a noite. Quando Uau! fazemos esta comparação só para o período da noite, os bebês que são mais carregados, ou seja, que têm mais colo, seja com ou sem baby carrying, são bebês que choram menos 51% menos à noite. Portanto, essa tua partilha está estudada e comprovada. Os bebês que têm mais colo são bebês que são mais calmos. Portanto, existirem bebês que são muito exigentes. Claro que cada caso é um caso, e estamos aqui a falar com base nas nossas experiências, também da minha experiência profissional, dos acompanhamentos que eu faço, mas temos sempre de abordar caso a caso, para perceber o que é que se passa na história daquele bebê, para podermos fazer uma avaliação completa e aí sim chegarmos a uma conclusão ou uma pista se realmente é um bebê que tem algumas situações que devem ser avaliadas e trabalhadas, ou se realmente pode haver aqui algo que é muito básico. E o ser básico não quer dizer que seja simples ou linear de ser resolvido, mas tem a ver com as necessidades do bebê. Um bebê que chora continuadamente, que chora muito,
É um bebê que precisa de ser avaliado. Precisamos perceber o que é que está ali a passar. Bebês choram para comunicar algo. Então, se utiliza o choro como comunicação, se temos um bebê que chora bastante, o que nós achamos que é bastante, este bastante também pode ser muito subjetivo, não é? Mas se temos um bebê que chora bastante, temos um bebê que está a comunicar bastante algo connosco. O que nos está a comunicar? É um bebê que não quer ser pousado. Se não quer ser pousado, o bebê está a comunicar-nos que precisa de nós, que precisa da nossa segurança. E é na nossa segurança, no nosso conforto, no nosso consolo, o bebê vai começar a aprender que o mundo em que está é um mundo seguro, é um mundo onde pode confiar para estar. Então, um bebê, como estavas a contar da tua segunda filha, um bebê que tem essa medida muito cheia, preenchida, é um bebê que vai confiar no mundo, então vai aceitar ser pousado por alguns períodos. Sem dúvida. É aqui, eu sinto que é aqui o processo inverso. Quanto menos nós tentarmos que os nossos bebés fiquem a dormir pousados ou fiquem ali enquanto nós fazemos alguma tarefa, quanto mais nós queremos fazer isso, mais difícil é. Então, hum, fazer aqui pelo oposto, não é? Encher essa medida de colo, realmente dar-lhes aquilo que eles já conhecem, que é esse movimento, porque na verdade a segurança está associada ao toque continuado, não é? A Sim, algo apertado, não é? É quase essa recriação do útero. Ele toca, ele esperneia e sente limites, por isso sem dúvida. aquele conforto do colo, sentir limites, é muito importante para não sentirmos que estamos aqui a pairar num vazio. Então essa segurança vem muito disso, de o bebê estar bem contido, bem tocado, com o movimento, com o som, que é aquilo que ele já conhece, não é? Então nós quando falamos da esterogestação é também isso, a gestação que continua para além dos 9 meses, porque ainda estamos muito imaturos nesse lugar de vir para a vida sem esse toque continuado, sem esse aperto mesmo. Os bebés precisam de ser bem apertados, bem aconchegados em Sim, todas sim, as fases. sim, sem dúvida. Vamos então falar aqui um bocadinho sobre o que é que o Baby Orange faz, e porque é o Baby Orange a reproduzir esse ambiente. É tal e qual pelo motivo que tu estás agora a explicar tão bem. O Baby Orange o que vai fazer, quando utilizamos com o recém-nascido panos, o que vai acontecer é que estamos a envolver o corpo do bebê. O bebê sente em cada parte do seu corpo um limite, que é o limite do tecido. Portanto, o bebê está contido, e contido não quer dizer que esteja preso, mas está envolvido e sente todo o seu corpo a ser tocado por algo. Reproduzimos então o tal ambiente que está dentro do útero e que o bebê conhece, que reconhece e que já lhe transmite segurança, porque é o que é mais familiar. Se transportarmos este pensamento para nós, adultos e adultas, o ambiente onde nós nos vamos sentir mais confortáveis é o ambiente que nós conhecemos, aquilo que é mais favorável para nós, que nós estamos habituados a estar. Se vamos para um ambiente que seja muito diferente do nosso, e quando eu digo muito diferente, não é só sair da nossa casa, ir ao jardim ou ir à rua, não, é significativamente diferente. Com muito mais barulho, com muitas luzes. Isto é o que o bebê vive quando sai dentro da barriga. Quando o bebê nasce, está pela primeira vez num ambiente onde há barulho muito mais alto do que estava habituado, há luzes que não via como via antes, sente frio, sente calor, sente fome. Antes nada disto existia. Então pode criar aqui níveis de adrenalina muito elevados, não é? E nós temos esta missão e responsabilidade como pais e como mães de mostrar ao bebê que o local onde ele está é um local seguro. O Baby Orange vai transmitir esta fonte de segurança para o bebê. Criar esse ambiente que é contínuo. E ao conseguirmos dar resposta a esta necessidade, o qual é uma necessidade vital do bebê, este toque, esta envolvência. E claro que o podemos fazer sem Baby Orange. Podemos fazê-lo dando colo aos nossos bebês, porque a primeira ferramenta que existe do Baby Orange são os nossos braços. Se não sabemos utilizar, se não está ao nosso alcance, enfim, está tudo certo. Os nossos braços serão sempre essa ferramenta que dá colo aos nossos bebês. O Baby Orange vem substituir os nossos braços e vem dar esta sensação ainda maior de contacto ponto a ponto em cada pedacinho do corpo do nosso bebê.
como dizias também, os primeiros meses de vida do bebê, o bebê não sabe que nasceu. Há aqui uma resposta que ainda é muito reflexa do bebê, de achar que ainda está dentro do corpo da mãe, que ainda pertence ao corpo da mãe. E o baby hearing é esta transição muito suave para o mundo cá fora, em que o bebê já começa assim a estar exposto a esses estímulos, a este novo ambiente, mas de uma forma muito segura, muito tranquilizante, porque quando o bebê se sentir inseguro, pode sempre resguardar-se no corpo da mãe, ou do pai, do adulto, do responsável que esteja com aquele bebê naquele momento. Não tem de ser só a mãe a transportar o bebê. Nem tem de ser só o pai a transportar o bebê. Numa sociedade ideal, com uma rede de apoio que seja ampla, que seja forte, temos aqui muitos braços para dar cola aos nossos bebês, não é? Sim, sim, sim. Inclusive, eu já partilhei aqui num podcast que a primeira babysitter que eu contratei para me apoiar com a minha primeira filha, o meu critério número um era que ela tivesse estrutura para fazer caminhadas durante toda a sesta com ela no pano. Portanto, foi a nossa estratégia número um para ela realmente dormir sem a mama, conseguir Sim. estar com outra pessoa. E aqui também. Nós falamos aqui também dessa importância de recriar quando o bebê nasce, recriar esse ambiente que ele já conhece, não é? Para se familiarizar com a vida, para ter essa primeira impressão da vida fora do útero como algo seguro, em que realmente se pode entregar, pode confiar, pode viver, não é? É quase uma permissão de estar na vida em segurança, em apropriação da própria vida, de quem é, de como se sente, não é? E eu estou-me a recordar também aqui de um episódio com a minha filha, ela agora já tem 5 anos, e isto foi relativamente recente, em que ela estava a entrar assim já numa birra por alguma questão, eu já não o punha no pano há algum tempo, porque entretanto também o peso vai aumentando, não é? Claro. Mas naquele dia eu pensei, vou-te voltar a pôr no pano. Ela veio para o pano e aquela birra que estava com um potencial enorme para escalar, 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 eu também começar a sair fora de mim, a começar a perder os recursos todos, para lidar com aquilo e entrar em relações, não é, mais difíceis de gerir ou mais tóxicas mesmo, onde depois nos arrependemos e tudo mais. Então ali foi tipo, eu lembrei-me, ok, eu vou pô-la no pano e vamos para a rua. E aquilo foi assim, chave mesmo. Eu fiquei assim, opa, quando mais nada resulta, o colo, e aqui um colo já um bocadinho diferente do que ela estava acostumada, não é? Mas que volta à origem, que volta àquilo de, olha, vamos voltar então à estaca zero. Eu sou tua mãe, este é o teu lugar seguro, podes relaxar aqui, toca-me, eu toco-te, sentimos-nos e Uhum. estamos presentes, não é? Então foi uma ferramenta incrível. A birra estava a escalar, ponho no pano e a percepção dela mudou logo. Ela começou a ficar mesmo. E a mim também me soube super bem esse retorno, porque eu sinto que aquilo que nos apazigua mais é sempre esse contacto com a origem, é sempre o sentirmos novamente mãe e pai em nós. E eu também trabalho com adultas neste lugar de se reconectarem à mãe, à Sim. ligação à mãe, porque realmente é isso, quando nós voltamos à origem, nós podemos relaxar, não é? E isto é aquela expressão também muito célebre de descansar no amor dos pais, e eu Sim. sinto que o colo e o pano nos dá isso, de podemos descansar no toque, não é? Isso é aquilo que realmente nos descansa, que é aquilo que é o mais instintivo em nós, aquilo que vai mais ao interior, à profundidade, não é? Sim, 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 sem dúvida, Margarida. É biológico, portanto, faz parte de nós, está gravado nos nossos genes, esse toque. E há algo que as famílias que fazem baby hearing não conseguem explicar, que é essa sensação. E só quem faz baby hearing dessa forma, com essa contenção, porque eu há pouco dizia que podemos fazer baby hearing sem a ferramenta, mas só com os nossos braços, sem dúvida que sim. Mas esse ambiente que é recriado com um pano, com uma mochila, com um porta-bebês, não é exatamente o mesmo só com os braços. O que realmente o baby hearing faz é um abraço. É um abraço para os nossos filhos, para as nossas crianças, mas também para nós. E é Uhum, esse descanso de nós podermos sentir o amor que lhes estamos a dar, eles a darem a nós, e uhum, ser esta transmissão contínua. Quase uhum. que como um círculo que não termina de transmissão naquele momento.
Para quem não faça baby gearing, para quem nunca tenha feito, pode parecer um bocadinho estranho, estamos aqui a falar, que é muito do sentir e até hoje já trabalho nesta área há 6 anos quase, como dizia inicialmente, e não consigo pôr em palavras o que é sentido quando colocamos os nossos filhos desta forma. Margarida, e tenham a idade que tiverem, mesmo nós adultos, nos abraçarmos desta forma com um pano, porque é possível com um pano, nós colocarmos a nós próprios até ao colo de outra pessoa, não é? Este ambiente de contenção, daquele aperto, não estamos presos, mas estamos contidos, estamos envolvidos, é algo tão sensorial que ativa muitas coisas em nós. Uhum. Podemos ir aqui também para o que é o hormonal, não é? A libertação da oxitocina, que é quase imediata naquele abraço, naquele colo, e que dá aqui para os pais, para as mães, nesta nossa relação com as nossas crianças, aqui também uma sensação de bem-estar e sentimento de competência. Portanto, nesse momento em que tu estavas a perder todos os teus recursos, e certamente ativa outras coisas em ti, não é? Que vem da tua experiência como pessoa, como ser. Não é só a relação da tua filha que lá está quando estás a relacionar-te com a tua filha. Portanto, há aqui outras coisas que são ativadas, não é? E esta libertação da oxitocina, tudo o que está ali a acontecer naquele momento, dá esta sensação de, ok, eu sou capaz. Eu consigo lidar com isto. E é uma relação que não é só nossa, porque não estamos só nós a conseguir. É também aquilo que os nossos filhos, as nossas filhas nos estão a passar naquele exato momento. E não nos esquecermos, Filipe, isso é tão importante o que estás a partilhar, e não nos esquecermos que nessa desregulação emocional, aquilo que nos volta a regular é o toque, não é? Então, também Sim. pode ser uma medida de autorregulação para nós. Para mim foi, nesse exemplo que eu estou a dar, eu estava a perder todos os recursos e pensei, o pano. E para mim foi também a minha regulação, senti-la mais perto e é quase como, e novamente esta questão, quem faz baby wearing sente, para mim é aquilo mais próximo da gravidez sem estar grávida, não é? Eu sinto-me novamente grávida das minhas filhas Sim. quando eu as tenho no pano, não é? Então para nós também é esse reencontro com algo mais primitivo, não é? E aqui também o toque como essa ferramenta de nós nos regularmos, não só porque tocamos nos nossos filhos, mas também alargar essa consciência à necessidade de que alguém nos toque, não é? Então, essa rede de apoio novamente de eu para estar disponível para dar, preciso estar disponível para receber, não é? Então, ali nós conseguimos gerir isso entre dar e receber entre mãe e filha, mas às vezes quando o toque entre mãe e filha também já é uma coisa que cria aversão às mães e às vezes também a amamentação, um toque muito íntimo, muito prolongado, muito intenso também pode criar isso, então que venha o toque de outra pessoa sobre nós, à qual nós só estamos a receber, não é? Então o toque é realmente uma forma de nos autorregularmos e perceber que isso pode acontecer com os nossos filhos, circularmente, não é? Deles para nós e de nós para eles, mas às vezes precisamos de outro adulto para nós podermos ser esse bebê também para descansar assim no colo de alguém, não é? Esse é um lugar muito difícil para muitas mulheres. Sem dúvida. Uma sociedade em que nós fomos muito educados, as gerações anteriores educaram-nos desta forma, com os recursos que tinham, com o melhor que podiam fazer na altura, mas ensinaram-nos que devemos ser suficientes para tudo e mais alguma coisa. E a verdade é que não somos suficientes para tudo e mais alguma coisa. Ser mãe não é uma tarefa para isolada, não é? Não devemos sequer ter a ambição de conseguir chegar a todo lado, de conseguir tudo, muito menos conseguir tudo exemplarmente, muito bem. Acho que até o bom exemplo, estava aqui a dizer ser mãe exemplarmente, bom exemplo é até deixarmos cair nessa vulnerabilidade que é suposto existir no pós-parto e que é uma oportunidade também de nos podermos voltar a olhar para nós e lembrar-nos que, ok, eu não preciso fazer isto sozinha. E permitir-nos a isso, pôr-nos nesse lugar vulnerável de pedir ajuda, sem que isso signifique uma falha ou uma insuficiência. É apenas uma característica da maternidade, da parentalidade. Sem dúvida. Infelizmente, nem todas as mães se podem colocar neste lugar. Existem muitas mães que
têm sim de criar os seus filhos sozinhos, tu também sabes, passaste também por essa experiência, não é? Portanto, também sabes como é, mas sendo possível estender a nossa rede, que às vezes não é a rede óbvia, é Uhum, preciso pedir ajuda. E pedir ajuda não é uma fraqueza. uhum. Esse toque é necessário para nós, como pessoas. Uhum. Quando tanto, hoje em dia, tanto olhamos para as nossas novas gerações que estamos a criar, como esta grande vontade de lhes dar ferramentas, né, de olhar para as crianças como pessoas, quantas vezes nos esquecemos que nós também somos essas pessoas, que nós também temos essas mesmas necessidades. Uhum. Sem dúvida, Filipa, incrível. E aqui também para mim traz muito isto de reconhecer que precisamos de alguém, assim como o nosso filho, assim como os nossos filhos precisam de nós, e eu sinto que quanto mais nós reconhecermos o quanto precisamos dos outros, mais nós vamos acolher aquilo que chamamos a alta necessidade dos nossos filhos precisarem de nós, não é? Eu Sim, sinto que isto é tudo esse espelho, não é? De quando nós nos apaziguamos com o facto de precisarmos uns dos outros, nós apaziguamos com as necessidades viscerais dos nossos filhos precisarem de nós a tempo inteiro, com uma demanda muito. Às vezes muito que nos deixa muito exaustas, não é? Então sim. eu sinto também é um bocadinho deixar cair por terra essa mulher guerreira que às vezes nós tentamos ser também muito numa tentativa de combater esta coisa de mais patriarcal, de submissão, mas então entramos no outro lugar de agora é que eu não preciso de homens e eu passei o meu primeiro pós-parto, eu separei-me na primeira gravidez, não é? Então Sim. separei-me do pai da minha primeira filha na minha primeira gravidez e realmente eu sinto que depois houve uma grande cura desse lugar de ok, eu agora reconheço que eu preciso de um homem, enquanto que porque são duas pessoas que fazem uma criança, então é suposto serem essas, não é suposto serem duas a fazer uma e depois ficar só uma ao cuidado. O outro precisa de ficar também aqui ao serviço desta dupla mãe-bebé, não é? Então este lugar também que eu também falei aqui num podcast sobre o casal depois dos filhos, que realmente é isto nós reconhecermos que precisamos estar em parceria, nós reconhecermos que hum, a mãe solo, a mãe solteira, não é? Tudo isso e a solidão onde está em volta este pós-parto não é aquilo Uhum. que é suposto, não é aquilo que é natural e que ninguém se glorifique, não é? Por ter conseguido aquilo, porque no fundo, muitas vezes eu sinto que é também uma. E agora não quero entrar muito por aqui, mas eu sinto que é muito este trabalho que temos de fazer com os nossos pais também para aceitarmos mãe e pai, para podermos aceitar mãe e pai do nosso filho, não é? Aceitarmos a nossa mãe e o nosso pai para podermos aceitar a mãe e o pai que somos para os nossos filhos, o pai que temos ao nosso lado e a mãe que somos para os nossos filhos. Então eu convido sempre também a que esta forma mais solitária de cuidar dos filhos, que depois nos deixa nessa exaustão de dar, seja um convite a ligarmos mais aos nossos pais e a receber, não é? Porque nós só vamos entender as necessidades do nosso bebê quando nos colocarmos nesse lugar vulnerável também do bebê em nós, da pessoa, no fundo é a pessoa, não é? O Sim, bebê sim, é sem essa dúvida. pessoa. Sem dúvida, Margarida. E quando eu digo que o baby earring não é só baby earring, é exatamente isto. Veja onde está a ir a nossa conversa. Vai tão lá atrás. E é precisamente por isto. O baby earring tem sido visto nos últimos anos mais recentes como esta ferramenta prática de dar resposta às tantas coisas que nós temos para fazer, mas quando nós conseguimos finalmente, e digo finalmente porque eu acho que é o lugar para onde devemos caminhar, chegar a este lugar de perceber que a relação com o nosso bebê, com a nossa bebê, não é só essa relação, mas que é uma relação que começa connosco próprios e com as nossas histórias, aí sim nós conseguimos viver uma maternidade, uma parentalidade que seja mais leve e mais prazerosa. A maternidade é suposto ser um momento bonito, agradável. Não tem de ser um momento romântico, como também já houve aqui assim, esta perspectiva, não é? De ser incrível, de ser sempre bonito e fácil. Não é sobre isso que estou a falar. Mas é suposto, com todos os desafios, com todos os obstáculos, dificuldades, com todas as exigências de um bebê, porque um bebê sim é exigente, não vamos negar isso, Uhum.
Sem Toda dúvida. essa dependência que é 24 sobre 24 horas constantes ao longo de vários meses, se não anos, é Uhum. difícil. É difícil sim. Mas ser difícil não quer dizer que seja desagradável. E esta é a diferença. Conseguimos estar neste lugar que, apesar dos desafios, eu consigo dar conta e tirar prazer desta relação com os meus filhos. Uhum. Uhum. Quando eu digo que o baby-bearing não é só sobre o baby-bearing, é por isto. Que é uma forma de nos alertar para essas dificuldades que nós estamos a gerir e que não têm a ver com o nosso bebê. O nosso bebê está só a ser bebê. É só conhecer o mundo, a criar-se, a existir. Aquilo Uhum. que nos ativa não tem a ver com o choro intenso, que deixa tantos adultos e adultas irritadas. Não tem a ver com aquele choro. Ou não tem só a ver com aquele choro. Ativa Uhum. também outras coisas dentro de nós. E é para aí que nós temos de olhar. Então, se estivermos neste lugar de consciência, disponibilidade, de utilizar o baby-bearing como ferramenta de, sim, criar este vínculo com o bebê, mas aproveitar essa oportunidade também para nos vincularmos connosco, com os Uhum. nossos pais, com as nossas mães, e aproveitar tudo isto, aí sim eu acredito que possamos chegar a este lugar bonito de viver uma maternidade, que é uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. Uhum. É muito ganhar esse tato, não é? Ganhar esse tato com a vida. Nós, às É sim. vezes, hum, estamos tão distantes desse toque e depois vem realmente os bebés que pedem tanto toque e nós já perdemos um bocadinho esse tato com a vida, não é? Então, Uhum. aqui é devolver-nos a esse lugar, realmente de ter tato, não é? Sim, sim. Margarida, eu tenho só aqui de acrescentar que é totalmente sem culpa. Este lugar em que tantas mulheres estão não é uma escolha. E aqui tenho de deixar a socióloga falar um bocadinho também, porque temos estado aqui a tocar em várias coisas que são até muito emocionais, mas há uma cultura por detrás e há uma história por detrás. Portanto, o ser muito difícil pedir ajuda, o queremos conseguir fazer tudo sozinhas. Há pouco falavas da maternidade, ou de ser mãe solteira. Muitas vezes as mulheres são mães solteiras, mesmo com o marido em casa, mesmo com um companheiro em casa, mesmo com um companheiro que está. E este lugar Uhum. em que os casais tanto estão hoje, não é uma culpa direta só daquele casal. Portanto, tirar aqui este sentimento de culpa ou de podíamos fazer alguma coisa, claro que sim, tem de ser feito algo diferente. Porque é suposto ser bom, agradável, ser leve para todos, ser fluido, não é? Quando não está a acontecer e há essa vontade, então sim devemos trabalhar tudo isso. Esse é um tipo de acompanhamento que eu também faço, da maternidade e tantos outros profissionais que trabalham nesta área. Mas devemos perceber que há uma cultura que nos foi sendo passada, não é? Que todo este regresso ao trabalho das mulheres, ou a entrada no trabalho das mulheres, às nossas bisavós não era pedido tanto como nos é pedido hoje. Uhum. Hoje temos de ser mães, temos de trabalhar, porque temos, há esta pressão, não é? Portanto, mesmo quem não quer trabalhar e prefere ficar com os filhos em casa, mas depois há este julgamento à volta, não é? De, será que eu devia trabalhar? Será que tudo isto está gravado em nós e faz parte daquilo que é a nossa cultura? E há uma carga grande sobre as mulheres, muito mais sobre os homens. Também é político, pela forma como a nossa sociedade está estruturada, está criada, é económico. Portanto, há aqui várias perspectivas para as quais nós podemos olhar e não devemos, como estava a dizer, canalizar toda a culpa para nós, como se fosse assim tão simples. Ter uma conversa com o nosso companheiro e de um dia para o outro, de uma semana para a outra, mudar tudo isto. A Uhum. estrutura social é uma estrutura pesada. Então Uhum. podemos começar, podemos querer caminhar por aí, ter consciência de tudo isto é o primeiro passo. Uhum. Uhum. Mas é um caminho. Sem dúvida. E se necessário, também nos distinguirmos um bocadinho disso para criarmos a nossa própria realidade, não é? Eu sinto muito isso, que Sem é dúvida. nós temos esse poder de criar a nossa realidade, ainda que não vamos querer fechar também os nossos filhos à realidade que possa ser um bocadinho diferente da nossa e que Uhum. existe. Porque realmente isso também é educação para eles, não é? Não somos só nós a educar os nossos filhos, essa cultura educa com grande peso os nossos filhos e também não vamos querer alterar isso, nós podemos alterar a nossa forma de educar e isso já vai ter um peso significativo nos nossos filhos. O resto é entregar, não é? O resto é. É entregar e confiar, porque a maior parte do trabalho que fazemos com os nossos filhos
é aquele que vai ficar neles. Uhum. Portanto, eu sinto que existe muita esta pressão, mais recente até, desta parentalidade que tem de ser quase perfeita, de usarmos os sapatos certos, estarmos nas escolas perfeitas, fazermos a alimentação perfeita. Tudo isso pode ser possível, mas por pouco tempo. Deixa de ser sustentável quando queremos chegar desta forma perfeita a todo lado. É inalcançável, não é possível chegarmos lá. Mas temos de ter esta segurança e confiança em nós, naquilo em que nós acreditamos, mesmo que seja diferente de toda a cultura, toda a realidade familiar que esteja à nossa volta. Nós somos as pessoas que fazem, nós mães, pais, a realidade próxima, constante, diária. Essa é a experiência que os nossos filhos vão levar. O resto é sim entregar. E aproximar-nos de pessoas, apesar da família que temos, ser a família que temos, não podemos alterá-la, não é? Podemos fazer escolhas, podemos estabelecer os nossos limites, podemos fazer uma série de trabalho para que seja tudo mais adequado àquilo que nós queremos e com o que nos identificamos. Mas não temos o poder de mudar todas as pessoas à nossa volta. No entanto, podemos sim procurar comunidades como a tua, como a minha. As redes sociais também nos aproximam de outras realidades que podem ser distantes fisicamente, mas que são próximas em termos dos nossos valores, das nossas crenças, dos nossos princípios e daquilo que nós queremos para poder transformar o mundo. Começa sem dúvida a criação, na educação que transmitimos às nossas crianças. Sem dúvida, sem dúvida. E apaziguar-nos também com esse todo, não é? Porque nós também não, o todo também Sim. é aquilo que nós somos, também é aquilo que os nossos filhos são. Então apaziguar um pouco com isso. Eu estava a ouvir e a recordar-me de uma expressão que ouvi, já não sei onde, mas que dizia que um fruto nunca cai muito longe da árvore, não é? Então esta ideia de que os nossos filhos vão ter sempre essas nossas referências e se nós, quanto mais nos concentramos em nós, mais confiamos no todo, mais delegamos aquilo que não podemos controlar porque temos o foco total naquilo que nós sabemos que vai ter um peso significativo nos nossos filhos, que somos nós. Então, mesmo que os nossos pais, os avós, façam coisas diferentes, mesmo que, não é? Nós vamos conectar-nos connosco e eu também uma vez escrevi um texto sobre isso em que eu partilhava muito esta minha visão que é se não aceitamos as escolhas dos nossos pais, dificilmente vamos aceitar as escolhas dos nossos filhos, porque está tudo ligado. Então esta nossa vontade de respeitar a individualidade dos nossos filhos começa por respeitar a individualidade dos nossos pais, principalmente quando a forma de maternar da nossa mãe é muito diferente da nossa agora, não é? Porque no fundo não é assim tão diferente porque nós também caímos junto da árvore que eles foram para nós, não é? Sem dúvida. No fundo é muito esse reconhecimento de que quando nós temos um amor mais livre com os nossos pais, nós começamos a perceber que também que não é o oposto. O querer ser o oposto dos nossos pais, eu sinto que é um bocadinho uma energia de não aceitação, às vezes de vingança, às vezes não é uma coisa muito inconsciente dentro de nós, mas perceber que os filhos caem, não é muito essa expressão que eu ouvi, que o fruto cai junto da árvore e nós também caímos junto dos nossos pais e nós temos esta percepção com os nossos filhos, fruto também da educação que os nossos pais nos deram, não é? Então eu sinto que é muito bonito ligar assim esses ramos todos, não é? Sem dúvida, Margarida, porque é exatamente isso que eu dizia, quando eu digo que a estrutura social é pesada, é por isso. Nós nunca seremos assim tão diferentes dos nossos pais, nunca seremos o oposto. Quando existe este conflito de queremos muito contrariar essa perspectiva, está tudo certo, mas como profissional e como especialista nesta área da maternidade e do pós-parto, a minha sugestão é sempre esta. Vamos olhar para isso. O que é que te magoa tanto? O que é que te custa tanto? Porque é tão importante isso. Porque quando somos tão rígidos com os nossos pais ou com as pessoas que estão à nossa volta, o que é que estamos também a ensinar aos nossos filhos nesse momento? Porque aí há uma rigidez da nossa parte. Não é? Claro que existem alguns aspectos, e eu sou também essa pessoa rígida, ainda que com maior consciência cada vez mais, mas também sou essa pessoa rígida em alguns assuntos que são essenciais para mim e dos quais eu não cedo. Existem algumas coisas que são os meus limites, que não permito que ultrapassem. Mas é importante olharmos para isto e percebermos, ok, quais são as guerras que valem a pena serem compradas e aquelas que se calhar não são assim tão importantes. Ou que podem ser importantes, mas podem ser uma oportunidade por ser um contraste tão grande
é uma oportunidade de ensinar algo aos nossos filhos. Porque a Uhum. vida é isto, a vida é diversidade. Uhum. E os nossos filhos vão estar sempre inseridos nessa cultura, nesta vida diferente, como tu também estavas há pouco a explicar. O que é que Uhum. isto tudo tem a ver com vínculo? O que é que tudo isto tem a ver com o baby wearing? É porque os primeiros meses em que nós estamos a dar esta resposta contínua aos nossos filhos, é uma forma também de os empoderarmos e de darmos estas ferramentas, de eles terem confiança neste mundo, seja ele qual for a realidade. Mas uma medida que está cheia, um copo que está cheio, se usar a expressão que utilizaste há bocadinho, que achei tão bonita, a Uhum. forma como vocês aí em casa estão a ilustrar esse momento de conseguirem ou não pesar a vossa filha. Um bebê que tem estas medidas cheias nos primeiros meses e anos de vida vai ser um adulto mais seguro de si, mais confiante de si. Nós até que já temos filhas mais crescidas, esta nossa geração e algumas até antes de nós, já conseguem perceber esta diferença de uma parentalidade responsiva, de responder às necessidades dos nossos filhos. Então aquilo que nós fazemos inicialmente nos primeiros meses, primeiro mês, segundo, até o primeiro ano de vida, tudo isso que vamos plantando nos nossos filhos vai ficar para sempre neles. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é incrível, Filipa. E daí também esta consciência que nós trazemos desde a pré-conceição à concepção, à gestação, ao parto, ao pós-parto, primeira infância, não é? Todos estes lugares, a cultura está em nós e se nós somos essa primeira representação da vida para os nossos filhos. Então, nós temos um grande poder e quanto mais nós nos ligamos a esse nosso grande poder, mais nós libertamos também o poder dos outros face aos nossos filhos, porque nós reconhecemos aqui o lugar insubstituível que este lugar de mãe, de quem passa por uma gestação, quem dá à luz, não é? Tudo aquele momento tem um impacto muito determinante na vida daquela criança e somos nós também que temos uma principal voz sobre o nosso corpo, que é essa primeira casa do nosso bebê, não é? Esse primeiro terreno que o acolhe e isso determina muito também aquilo que segue depois em diante na vida dessa criança, não é? Então não sei se queres trazer assim mais alguma coisa em relação a este universo mais emocional que eu sinto que nós conseguimos entrar muito bem através deste lugar do toque que o pano, o baby wearing nos permite, não é? Se queres aprofundar ou se partimos também, eu queria só aqui desmistificar assim algumas questões mais práticas para quem quiser fazer baby wearing, usar. Eu na minha primeira filha comecei mais tarde, mesmo por essa insegurança, e lembro-me que a primeira vez que eu usei eu ia para um círculo de mães e cheguei lá e disse: consegui sair com a minha filha no pano, o que é que acham? E aquilo estava tudo mal posto. E a Marta, que estava ali a gerir o grupo, ela assim: senta-te, por favor, senta-te, tipo que a tua bebê é capaz de cair aí por baixo. Ou seja, mas foi uma grande conquista esse lugar de conseguir-me reconectar a esse lugar da origem, não é? De me sentir mais autónoma com ela nesse lugar seguro da gravidez que eu também já conhecia, não é? Então, se quiseres acrescentar algo a este nível da emoção e do vínculo e complementando também com estas questões práticas da adoção desta ferramenta. Sim, mas para quem nos está a ouvir aqui do lado emocional, já conseguimos tocar aqui vários aspectos que nos vão trazer a este lugar, não é? Do porquê fazer baby wearing, além do sentido prático, como estava a dizer, de sair de casa, mas não é só o conseguir sair de casa pela prática, não é? Mas é sair de casa agora com um bebê que está a precisar na mesma do teu colo, que está com as suas necessidades sempre presentes e que nós temos de dar resposta. Então, como é que nós vamos conseguir fazer isto? O baby wearing dá esta resposta toda emocional e é também esta ferramenta prática. E acredito que quem nos esteja a ouvir também possa saber, assim, do ponto de vista do baby wearing especificamente, quais são as opções, como começar, quando começar, porque também são questões que muitas vezes nos chegam e que vão aqui em linha com tudo aquilo que já estivemos a dizer. Então, do ponto de vista do bebê, por tudo aquilo que falámos até agora, o bebê vem preparado e traz a necessidade de continuar a ser carregado, transportado. Portanto, o bebê pode ser colocado num pano a partir do momento em que nasce.
nunca esquecendo que a primeira casa, o primeiro habitat do bebê é o corpo da mãe, primeiro dentro, agora fora. Portanto, o contacto pele a pele, o contacto com o corpo da mãe é sempre essa primeira necessidade. O pano vem complementar. E por que eu falo do pano e não falo, por exemplo, em mochilas ou outras opções que possam acontecer, que possam existir? Cada vez mais utilizamos o baby wearing como uma ferramenta prática. Podemos rapidamente colocar o bebê e seguir a nossa vida. Já percebemos que esse não é o único objetivo do baby wearing. Mas existem aqui algumas características que são mais técnicas, que faz com que o pano seja um porta-bebês mais adequado a um recém-nascido do que as mochilas. E vem em linha com o que estamos a falar até agora. Falávamos em contenção, falávamos em abraço, falávamos em embalo. O pano é o melhor porta-bebês para dar resposta a esta necessidade do bebê. Porque quando colocamos um pano sobre o nosso corpo e depois colocamos o bebê, esse pano vai tocar em todos os pontos do corpo do bebê, em cada pedacinho de pele do bebê. Abraça o bebê, envolve-o. E baby wearing significa vestir o bebê. O pano, seja um pano elástico, seja um pano que não é elástico, vai permitir isto, vestirmos o bebê como se fôssemos um só. Por isso faz tanto sentido o que estás a dizer dessa sensação de voltar à gravidez, porque sensorialmente, emocionalmente, ter um bebê daquela forma abraçadinho a nós, tão contido, tão abraçado, é um verdadeiro abraço, traz essa memória emocional, sensorial, de bebê voltar a estar dentro de nós, mas agora fora. O pano transporta-nos para este lugar. Portanto, mesmo do ponto de vista da mãe, pode ser muito difícil sair, ainda para mais for sair sozinha. Não é? Quando é a primeira filha, então, o primeiro filho, pode ser muito desafiante, porque não temos ainda a experiência de ser mãe. Estamos a aprender a ser mães. Estamos a aprender a amamentar, se for o caso. Estamos a aprender a logística. Não é? Então, pode ser desafiante. Portanto, sair com um bebê, eu lembro muitas vezes que com o Lauro, nos primeiros tempos, nas primeiras semanas, era um verdadeiro desafio só sair. Então o objetivo era só sair, mesmo que depois tivéssemos de voltar para casa imediatamente, porque é tanta coisa para organizar. E gosto de ver o baby wearing desta forma, de não ser mais um problema. Portanto, encarar o baby wearing com esta leveza de não vamos trazer mais uma complicação, porque já aqui há tanta coisa para complicar, tanta coisa para gerir, as primeiras vezes não importa muito como é que estão a fazer. Porque dificilmente vão prejudicar o bebê por estarem a colocá-lo mal no pano. Para prejudicar um bebê em baby wearing, é preciso o bebê estar muito mal colocado durante muito tempo. Ok. Existem situações específicas, como os problemas da anca, como algumas situações em que devemos sim olhar com um olhar muito específico, muito atento. Mas nesses casos, os bebês já nos manifestaram outros comportamentos, já temos ali uma sensibilidade que não conseguimos negar, porque vai lá estar, nós vamos perceber que há algo de diferente, o algo que não era suposto estar a acontecer com o nosso bebê. E aí já exige aqui uma avaliação clínica, médica, com um olhar muito mais atento. Mas esta é a minha mensagem para poder descomplicar também esta visão e esta preocupação e a grande carga que colocamos no baby wearing de tem de ser perfeito, tem de estar bem posto. Não tem. As primeiras vezes tem de ser utilizado para dar resposta a esta necessidade de colo, de contacto, e para começarmos a criar confiança em nós próprias, de eu consigo fazer isto, mesmo que seja muito bem feito. O baby wearing é uma experiência, portanto também é um exercício. Nós precisamos dar tempo a nós próprios de aprender a utilizar. Sozinhas vai sempre demorar mais tempo, porque estamos a aprender uma ferramenta nova. Tem sim uma técnica, sim, os bebês podem cair, claro que sim, é possível caírem, e duas questões de segurança são muito importantes de termos em conta, mas vamos também olhar para nós, para o nosso instinto. Nós nunca vamos largar um bebê do nosso colo se sentimos que o bebê não está seguro. Sem Portanto, dúvida. dificilmente o teu bebê iria cair, tu vais sentir que ela não está segura fisicamente e vais segurá-la. É muito comum nós vermos bebês, os mais pequeninos, recém-nascidos, que ainda não conseguem manter o seu corpo em posição vertical, estável. É muito comum vermos as mães ou os pais a segurarem ou a cabeça do bebê, ou levarem a mão sobre o corpo do bebê. Normalmente
É sinal de que o bebê não está bem colocado, ou melhor, que existem ajustes que podem ser melhorados. E esse é o meu trabalho, de ir ao detalhe e conseguir dar-vos essa confiança e essa segurança de uma forma muito rápida, para que possam aprender e a curva de aprendizagem ser reduzida. Mas nós não vamos deixar de segurar o nosso bebê. Às vezes nós podemos ter esse receio de deixar cair os nossos bebés e tudo mais, mas perceber também que temos esse apoio para melhorar a posição dele, melhorar tudo isso. Aqui coisas práticas que eu sinto também muito importante. O que é que tu sentes em relação a, por exemplo, bebés virados para a frente no pano? Isso é uma coisa que à partida não devemos fazer, assim, coisas-chave, só para as pessoas terem um norte aqui de nunca vai estar perfeita. A minha primeira vez, como eu dizia, eu cheguei com ela, mas eu também não alargava, não é? Mas realmente, assim, critérios base para quem nos ouve, para terminarmos uma forma muito prática de, assim, alguns pontos que seja importante deixarmos do lado de quem quer fazer com segurança também um baby wearing, respeitando também o seu tempo de pós-parto para já se conseguir verticalizar e carregar um bebê, não é? O bebê está pronto e a mãe quando é que está pronta, não é? A mãe não está logo pronta para carregar o seu bebê. Isto é algo que há muita pressa das mães de poderem dar esse colo. Daí eu dizer também que o colo pode sempre ser dado. Podem também utilizar a baby wear de uma forma mais ligeira, sem ter os ajustes tão afinados, tão certinhos, tão apertadinhos. Temos sempre que nos lembrar, nas primeiras semanas, 6 semanas, 8 semanas, o corpo da mãe está a cicatrizar, está a voltar ao sítio, não é? Mesmo não seja exatamente o mesmo sítio, mas o corpo também está em recuperação. E devemos sim respeitar sempre estes sinais que o corpo vai dar. Portanto, quando é que a mãe pode começar a fazer baby wearing? Quando houver necessidade, e ouvindo sempre os sinais do corpo. Não é suposto nunca haver sinais de dor ou de desconforto em nenhuma parte do corpo. Se isso está a acontecer, é sinal que devem parar, procurar ajuda para perceber o que é que está a acontecer e depois retomar, mas com um acompanhamento especializado na área do baby wearing, e às vezes pode não ser só o suficiente, ok? Mas ouvir sempre o sinal do corpo. O bebê pode começar logo e pode começar com o pai, por exemplo, ou com outro adulto ou adulta que esteja presente, possa dar esse colo, esse conforto. A mãe deve resguardar-se nas primeiras semanas para poder recuperar o seu corpo e então sim, depois começar a fazer baby wearing. Esse quando, lá está, há esta indicação técnica de que deve ser a partir das 6 ou 8 semanas. No entanto, a minha sugestão é que experimentem, vejam como é que se estão a sentir e vão experimentando por curtos períodos de tempo. Poucos minutos no início e vão ouvindo o vosso corpo, olhando o corpo. É uma forma também de reconexão com o corpo físico. Sem dúvida. Depois tocaste também aqui num aspecto que é muito importante, que não queria deixar esta conversa terminar sem poder deixar estas indicações que são mais genéricas, mas que são uma pista para as pessoas poderem saber como é que se faz baby wearing em segurança. Isto implica falarmos de ergonomia. Ergonomia aplicada ao baby wearing é nada mais do que utilizarmos um porta-bebês que seja utilizado de forma a respeitar o corpo do bebê de forma natural e também o corpo dos adultos, das adultas, de forma natural. Pensamos muitas vezes só no bebê, mas não é só o bebê que ali está. Há uma dupla. Então temos sempre de olhar também para sinais do adulto, a posição do adulto, da adulta que está a ficar. Do ponto de vista do bebê, o bebê deve estar sempre na vertical, numa posição de J. Muitas vezes fala-se na posição de C, mas o que acontece quando o bebê está na posição de C, estamos a encurtar as vias respiratórias. Então nós queremos que a cabeça esteja repousada sobre o peito da mãe. Vamos dar aqui o exemplo da mãe, já sabem que podem sempre transportar, por exemplo, do pai ou de outro adulto ou adulta. O peito da mãe é o local onde deve recair a cabeça do bebê. Para que isto aconteça, é muito fácil. Na verdade, só temos que colocar o bebê à tal distância de um beijinho, que tantas vezes se fala, e parece uma expressão apenas carinhosa para descrever a posição, mas na verdade é uma posição de ergonomia. Quando o bebê está nesta distância, em que baixamos a nossa cabeça e conseguimos beijar a testa ou a cabeça do bebê, a gravidade vai ajudar a que a cabeça do bebê, que é tão pesada, em vez de cair para trás, vai recair sobre o nosso corpo. E vai ficar nesta posição de J.
portanto, com as pernocas mais arredondadas, a bacia também arredondada, com a coluna numa posição que é curva, mas que a cabeça está sobre o peito do adulto ou da adulta que está a transportar, de forma a libertar as vias respiratórias. Devemos sempre olhar para baixo, para a cabeça, para a cara do nosso bebê e conseguir ver a boca e o nariz. Se conseguirmos, sabemos que o nosso bebê está em segurança e que está a respirar bem, sem obstrução nenhuma. Isto é o que nós queremos, que o bebê tenha o máximo de oxigênio para poder respirar livremente. As pernas do bebê, fala-se muitas vezes naquela posição de M, que é a posição em que os joelhos estão acima do rabo, e sobretudo quando temos um recém-nascido pode ser difícil visualizar este M. Então a referência que eu costumo dar às alunas que acompanho, que fazem formação comigo, e também às famílias que acompanho diretamente em consultas, a referência que eu dou é que o mais importante é vermos se os joelhos estão mesmo acima do rabo, ou na linha do rabo, mas ligeiramente acima do rabo. Ao fazermos isto, vamos estar a fazer uma curvatura também da parte inicial da bacia, de toda a coluna, e vamos lembrar-nos que o corpo do bebê é único, é só um corpo. Então vai trabalhar, se conseguirmos levantar os joelhos acima do rabo, vai haver esta curvatura natural. Se tiver a distância do tal beijinho, a cabeça vai recair naturalmente sobre o nosso peito. Se tivermos em conta estas 3 posições, portanto, a distância, à distância de um beijinho, o bebê na vertical, com os joelhos acima do rabo, naturalmente o nosso bebê vai ser colocado naquela que é a posição dele ou dela. Vamos muitas vezes comparar com outros exemplos, vamos ver como é que, enfim, podem ir à minha página, podem ir à internet desta vida, não é? Onde há muitos exemplos, mas lembrem-se sempre que o vosso bebê é único. Então pode não ter exatamente a posição do outro bebê no pano, em baby wearing em geral. Mas se seguirem estas 3 indicações, estar distante de um beijinho, estar na vertical, com a coluna ligeiramente arredondada e com os joelhos acima do rabo, podem garantir que o bebê está numa posição que é ergonómica. Falavas também em virar ou não virar os bebês para a frente. O bebê deve estar sempre em contacto com o adulto, com a sua barriga, em contacto com o corpo do adulto ou da adulta. Quando viramos um bebê para a frente, estamos a forçar a posição natural da coluna deste bebê. Mesmo que existam algumas mochilas que recomendam ou que sejam possíveis de virar o bebê para a frente, a coluna vai sempre endireitar quando estamos a colocá-los nessa posição. A cabeça não tem onde ser pousada. Então o bebê é forçado a estar numa posição que é mais direita. E as colunas dos bebês não são totalmente direitas como a nossa. Ainda estão em formação, em desenvolvimento. Então, quando viramos o bebê para a frente, mesmo nessas mochilas que são adequadas, não estamos a respeitar a posição ergonómica do bebê. Eu não proíbo ninguém de virar um bebê para a frente. Não me cabe a mim essa decisão. Cabe-me a mim dar esta informação e lembrar que quando estamos a virar um bebê para a frente, estamos a expor o bebê, estamos a colocar o bebê em primeiro lugar nesta posição que não é ergonómica, ou forçar a sua coluna em uma posição que não é natural, e estamos também a virar o bebê para todo o mundo, para tudo o que está a acontecer, para todos os estímulos, dos quais ele não vai conseguir proteger-se se houver essa necessidade. O cérebro do bebê precisa processar tudo o que está a acontecer à volta. Neurologicamente, o cérebro está ainda a desenvolver-se. Então precisa de se resguardar quando há estímulos em excesso. O bebê faz o teste desse estímulo e faz essa gestão no corpo da mãe, resguardando-se. Como há pouco dizíamos que o lugar é a casa do bebê. Quando viramos o bebê para a frente, o bebê não tem essa oportunidade. Sim, então essa questão emocional também de todos os estímulos que ele recebe e protegê-lo disso, para além da questão física, não é? E isto em qualquer idade, não é? Isto mesmo que seja um bebê já com 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, portanto... Nunca é ergonómico virar um bebê para a frente, nunca é totalmente seguro virar um bebê para a frente. Além desta questão que eu estava a dizer, emocional e física para o bebê, também há a posição do adulto. Portanto, sobretudo se for um bebê mais crescido, que pareça estar preparado para ser virado para a frente, já vou explicar qual é a alternativa, nós estamos a forçar a nossa coluna e vai ter de compensar o peso em excesso quando o bebê está virado para a frente. Então o que é que nós podemos fazer se um bebê com
4 meses começa a pedir para ser virado para a frente. O que é que o bebê faz? Normalmente empurra o peito de quem está a carregá-lo, começa a virar-se, começa com sinais, comportamentos de muita curiosidade do mundo, e sim, a partir dos 3, 4 meses o bebê tem uma enorme curiosidade de descobrir o mundo, de ver tudo o que está a acontecer ao seu redor. Não deve ser virado para a frente. Deve sim ser colocado ou à anca, ou até mesmo às costas. Além de ampliarmos a perspectiva de visão do bebê, estamos também a colocá-lo numa posição que é natural para caminhar. Nós andamos na direção da frente. Então esta é a alternativa para que o bebê possa ver tudo, mas de forma segura, física e emocional. Sim. A Violeta está aqui a expressar-se e também está-me a trazer muito esta noção de que realmente quando carregamos os bebés nas costas, mesmo que eles estejam virados para a frente, eles estão atrás de nós. Então esta parte sensível do peito, não é? E dos órgãos viscerais estão atrás das nossas costas. Portanto, ele está protegido, ele encara o mundo, mas atrás da mãe, que é um senso de segurança muito grande. Sempre. Sei que eu digo sempre a barriga em contacto com o corpo do adulto. Exatamente. Exatamente. A parte vulnerável em contacto com a figura segura de apego. E isso é que é também esse vínculo com o adulto e com a vida, no fundo, confiando e sentindo-se seguro. Em qualquer idade. Em qualquer idade. Portanto, a partir dos 4 meses é a referência, mas para sempre. Portanto, sempre que uma bebê precisar de ser carregada, deve estar sempre em contacto na proteção do corpo do adulto, da adulta. Sem dúvida. Olha, Filipa, agradeço-te imenso todas as partilhas que tu fizeste aqui, tudo o que esclareceste ao nível emocional, ao nível físico, porque sem dúvida que nós trabalhamos aqui com estes dois polos para realmente dar uma resposta mais completa àquilo que são todas as necessidades do nosso bebê e nossas, não é? Para potenciar também aqui as relações e a facilidade da logística em família, não é? Então, olha, agradeço-te assim do fundo do coração todas as partilhas, continuação de um excelente trabalho. Quem precisar de apoio com Baby Wearing, aqui a descomplicar a maternidade, contactem a Filipa, sigam a sua página, explorem os conteúdos também para aprenderem mais sobre Baby Wearing. Eu sinto que quem vive desta forma está sempre nessa procura, não é? Está sempre a absorver esse conhecimento e a ver espelhado também nas suas comunidades aquilo que elas querem viver. Então, como tu disseste, é muito importante encontrarmos essa tribo e irmos aprendendo e termos esse apoio, dizermos realmente que precisamos disso com os filhos. Acho que é a maior lição dessa nossa necessidade de estar também em contacto com os outros, assim como eles têm essa necessidade de contactar connosco. Então, muito obrigada, Filipa. Muito obrigada, foi um gosto enorme partilhar esta conversa tão rica contigo. E agora com a Violeta que se juntou a nós. Sim, a pequenina já entrou aqui na hora de mamar, então já se juntou a nós. Muito obrigada, Filipa. Desse lado, espero que tenham esclarecido todas as vossas questões aqui do mundo que o Baby Wearing abarca, não é? De toda esta questão emocional. E qualquer questão, coloquem à Filipa, sigam o trabalho da Filipa. Vemo-nos no próximo episódio e até breve.